Bom, queria agradecer ao Renato, né, ao Paulo, professor, tudo bem? Pelo convite, é um prazer muito grande, né, vir para o Rio de Janeiro falar sobre esse assunto que tem tirado o sono da gente. A gente tem trabalhado domingo a domingo, né, chegando em casa 10 horas da noite, atendendo. Eu tive que fazer ambulatórios paralelos lá, que eu atendia medicina fetal na universidade, e a quantidade de casos foi tão grande, eu não podia parar de atender as pacientes, né, que tinham outras malformações, outras situações, e atender mais a demanda da microcefalia. E a gente precisou fazer ambulatórios paralelos, né, para atender essa quantidade de mulheres. E felizmente, né, nós temos uma queda muito grande do número de casos lá na Bahia. Isso está acontecendo também em Pernambuco. E também os casos agudos de Zika, né, na gestação, esse ano caiu muito drasticamente. Eu tive pouquíssimos casos em comparação com o ano passado, que todos os dias a gente atendia, nessa época, entre fevereiro e julho do ano passado, todos os dias a gente atendia grávidas com doença exantemática, e a grande maioria infecção pelo Zika vírus. Então, a gente acredita que para o futuro, para esse ano, o problema será menor lá no Nordeste. As pessoas perguntam, né, se deve ir para o Nordeste. Hoje, o lugar mais seguro para uma grávida é lá em Salvador ou em Recife, né, porque 70%, 80% da população está imune ao vírus. Né, a gente fez um trabalho, recebi ontem os resultados de IgG, de uma coorte que a gente está fazendo, e 80% positivo, o IgG positivo para o vírus Zika. E é um teste bem específico que a gente vai publicar em breve. Então, atualmente, aqui no Rio de Janeiro, no Sudeste, no Sul, é um lugar que tem mais suscetibilidade ao vírus, né? E há uma preocupação, porque o vírus tem realmente se disseminado, né? A gente tem informações que em Ribeirão Preto, por exemplo, está tendo surto no momento, e realmente a população mais suscetível, hoje, ela tem uma preocupação maior do que a população que foi infectada anteriormente. Renato me perguntou como é que era o nome da minha aula, né? E eu gosto sempre de colocar o nome da minha aula dessa forma: Síndrome da Zika Congênita. E eu tenho falado sobre isso, a gente conversou no Congresso Brasileiro lá em novembro, porque a gente tem que tirar o foco da microcefalia. O que a gente tem observado é que a infecção pelo Zika vírus na gestante não causa apenas a microcefalia, e a microcefalia, na verdade, é uma consequência das alterações cerebrais que o vírus causa. Então, na verdade, o que é a microcefalia é uma cabeça pequena, ponto. Agora, por que essa cabeça está pequena? Porque existem lesões cerebrais graves, com atrofia cerebral e outras alterações cerebrais, e nem sempre o vírus vai causar microcefalia. Né? O estudo que vocês publicaram mostra isso. Se a infecção for mais tardia, você pode ter outras alterações, né? E a gente tinha observado isso também na prática clínica, que não a microcefalia, porém outras lesões, como calcificações, como lesões destrutivas, dilatações ventriculares, etc. Tá? Então, o que a gente vai mostrar hoje é justamente a definição do que seria essa síndrome. Bom, e a gente publicou no Annals of Internal Medicine, está na primeira capa lá da revista, um alerta, né, sobre a Zika e uma visão da linha de frente. Então, essa aqui é a emergência da síndrome da Zika congênita, né, uma visão da linha de frente. Tem várias pessoas que estão trabalhando em conjunto lá na Bahia, em colaboração com a Yale University, com o professor Albert Koch, que é o chefe da epidemiologia da Yale, junto com a Fiocruz, também lá da Bahia, e a gente tem feito o levantamento desses casos. Qual é o grande problema de todos nós que trabalhamos com a infecção por Zika? Primeiro, que era um vírus que até pouco tempo estava restrito, né, poucas populações, a África, populações da Ásia, não era
de interesse mundial, então não existia uma corrida comercial, digamos assim, para desenvolver testes, e a gente não tem testes laboratoriais ainda hoje confiáveis, que a gente tenha uma sensibilidade, uma especificidade alta para poder orientar a população. Então, o diagnóstico tem que ser feito nos primeiros dias dos sintomas, e é um vírus que desaparece do sangue. Ele, em 5 dias, a partir de 5 dias, você faz o PCR e você não encontra mais no sangue. Na urina, ainda continua um pouquinho mais, idealmente até 8 dias, mas há relatos de até 21 dias você encontrar na urina, mas ele excreta um pouquinho mais tarde. E depois ele vai ter a positividade do IgM e mais tardiamente do IgG. Existe uma outra possibilidade do IgA. O IgA, ele vai ter uma correlação daqueles casos subagudos, então ele vai ficar positivo um pouco mais tempo do que o IgM, e é uma possibilidade, inclusive, que os kits comerciais estão desenvolvendo os três anticorpos. Então, hoje é uma preocupação mundial, os Estados Unidos estão apavorados com a possibilidade do vírus ter uma epidemia como houve aqui no Nordeste no ano passado. Eles estão investindo 1,8 bilhão de dólares para pesquisa. O NIH quer fazer um trabalho que provavelmente aqui no Rio deve participar também, com 10 mil mulheres, 10 mil gestantes, uma coorte, cada um fazendo a sua parte. Na Europa também, tem um consórcio europeu, eu não sei os valores, mas é uma quantidade grande também de euros, e hoje acabou sendo uma preocupação mundial. Hoje tem também relatos aqui no Brasil de 10 milhões de reais sendo liberados, quer dizer, no papel, a gente nunca sabe se vai ser efetivamente liberados, mas dizem que vai aparecer 10 milhões de reais para pesquisa aqui no Brasil. E a Science Magazine, que é uma revista jornalística da revista extremamente respeitada, que é a Science, ele publica logo no início da epidemia, lá para outubro, novembro do ano passado, esse artigo, e correlacionando nossa atividade lá na Bahia como um dos primeiros a noticiar e a relatar essa correlação da microcefalia com Zika, que a gente fez em julho do ano passado. Eu tentei, inclusive, depois a gente pode conversar a parte dos bastidores, mas lá na Bahia foi um tanto quanto difícil, essa parte do governo aceitar que existia essa possibilidade. Pernambuco deu um show na Bahia em relação a isso, porque eles reconheceram o problema, eles enfrentaram o problema, e o estado da Bahia sentou no número de 8 casos, e eu alertando, ligando, mandando e-mail, e a Prefeitura de Salvador já tinha 90 casos contabilizados, enquanto que o governo da Bahia só reconhecia 8 casos. Eu chamei o subsecretário, que é infectologista, eu falei, venha para o meu ambulatório e você vai ver a quantidade de mulheres que estão chorando toda semana junto comigo, e ninguém foi. E aí depois eles foram obrigados, digamos assim, a reconhecer o problema depois que houve aquela avalanche. Mas esse atraso foi muito ruim lá para a Bahia, porque houve um atraso do atendimento também. Microcefalia, a gente que trabalha com medicina fetal, não é o dia a dia do fetólogo. A gente faz ultrassom, você pega hidrocefalia, você pega mielomeningocele, você pega uma série de outras malformações, mas microcefalia é uma situação não muito frequente. A gente tem no Brasil cerca de 170, 180 casos. Claro que existe subnotificação, isso é óbvio, que existe subnotificação, mas os casos que a gente observou, o aumento do número de casos que a gente observou no passado, foge completamente de qualquer rotina. Lá na Bahia a gente tinha 14 casos no máximo aqui em 2013, em Pernambuco 12 casos em 2014, e hoje a gente tem esse quadro com lugares com mais de 50 casos em cidades, até às vezes pequenas. Eu tenho uma cidade lá na Bahia, chama Monte Santo, que eu tive uma quantidade muito grande de pacientes. Foi uma cidade pequena e teve uma
uma infestação muito grande de Zika. Uma coisa interessante da infecção pelo Zika, da parte epidemiológica, é que ele, lá na Bahia, por exemplo, ele pegou muito a parte de Salvador e região metropolitana, e menos no interior. Vitória da Conquista, por exemplo, que é um lugar mais frio, não teve nenhum caso de microcefalia. Então, não é a Bahia como um todo, não é Pernambuco como um todo. Já chikungunya teve uma epidemia muito forte na região de Feira de Santana e menos em Salvador, né? Então, a gente não sabe ao certo o comportamento desses vírus, que eles acabam escolhendo aqui alguns lugares e acaba tendo essa predileção. O governo federal, o Ministério da Saúde, teve um papel muito importante. Eles foram extremamente rápidos a partir do anúncio lá em Pernambuco, e eles fizeram um plano nacional de enfrentamento à microcefalia no Brasil. Inclusive foram criticados por tentar correlacionar muito rapidamente a microcefalia com a infecção pelo Zika vírus, mas a gente que estava lá no dia a dia, a gente não tinha dúvida, né, porque a gente investigava todas as outras causas e não encontrava nenhuma situação que pudesse sugerir ou comprovar a causa. Então, ele coloca aqui as causas de microcefalia. A gente investigava todas essas situações e não encontrava. Essa questão da vacina para a rubéola, que muito foi falado em grupos no WhatsApp, a gente não teve nenhum caso, e eu comecei a perguntar sistematicamente para as minhas pacientes, né, se elas tinham sido vacinadas para a rubéola. Nenhum caso de vacina para a rubéola, nem com data vencida, nem sem data vencida. Até porque a vacina para a rubéola não é uma indicação feita no pré-natal. E muitas dessas mulheres já foram vacinadas previamente por outras campanhas, e rubéola é uma situação que a gente já baniu desde 2010, não tem nenhum caso documentado de síndrome da rubéola congênita no Brasil, e ele está banido das Américas. E aí o governo, o Ministério da Saúde faz uma definição muito interessante, que hoje é copiada pela Organização Mundial de Saúde, tá? Muito semelhante, 99% da definição de um quadro suspeito, no caso suspeito confirmado ou descartado, né, de microcefalia relacionado ou lesões do sistema nervoso central relacionadas com Zika vírus. O Ministério da Saúde fala o seguinte: a gestante, toda grávida em qualquer idade gestacional com doença exantemática aguda, excluídas outras hipóteses de doença infecciosa e causas não infecciosas conhecidas. Então, eu não preciso da sorologia para suspeitar. Agora, toda grávida, o caso confirmado, com doença exantemática, excluídas as outras hipóteses não infecciosas, com diagnóstico laboratorial conclusivo para vírus Zika. Esse é o caso confirmado. E o descartado é se eu acho uma causa, se eu encontro uma causa para aquela doença exantemática. No feto é um pouco diferente. Se eu tenho uma microcefalia, se eu tenho a medida da circunferência craniana abaixo de 2 desvio padrão, ou acompanhado de alterações do sistema nervoso central, acompanhado ou não de alterações do sistema nervoso central, ou achado de alterações do sistema nervoso central sugestivo de infecção congênita, principalmente lesões destrutivas e calcificações cerebrais, eu tenho um caso suspeito. Para confirmar o caso, eu posso ter o diagnóstico laboratorial, ou eu posso excluir outras causas infecciosas. Então, se eu fizer o TOSH, né, todo o painel de TOSH, eu não preciso ter a sorologia, justamente porque a dificuldade da gente ter a sorologia. Então, esses são os casos confirmados. Se eu tiver um achado sonográfico do feto com alteração do sistema nervoso central, sugestivo de infecção congênita, veja que o Ministério da Saúde já fala sobre a possibilidade de ter alteração do sistema nervoso central sem a microcefalia. E com relato de doença exantemática da mãe durante a gestação, excluídas outras possibilidades de causas infecciosas e não infecciosas, ou com diagnóstico laboratorial conclusivo para o vírus Zika. Qual o problema desse relato de doença exantemática na mãe? Muitas vezes, né, a Organização Mundial de Saúde fala em 80%, a gente tem que estudar mais aprofundadamente isso, mas muitas vezes a infecção pelo vírus Zika é assintomática. Então, se eu retiraria essa frase aqui, deixaria que qualquer alteração do sistema nervoso central, sugestivo de infecção congênita, afastado outras causas de infecção congênita, nesse momento de surto que a gente está vivendo, a gente pode confirmar esse caso com Zika.
E o recém-nascido, né, o caso suspeito é a microcefalia, né, um bebê com abaixo do percentil 3 na circunferência cefálica, que antes era 32 centímetros, porque a gente usava a curva da OMS. A OMS mudou também para a curva de intergrowth, que mudou para 31,9 para meninos, 31,5 para meninas, naqueles bebês que nascem a termo. Naqueles bebês que nascem pré-termo, a gente vai ter que plotar na tabela, inclusive no site do Intergrowth, você tem lá como plotar a idade gestacional, o sexo, o valor, e ele lhe dá o Z-score, que é a mesma coisa do desvio padrão. O caso confirmado é aquela situação que o bebê tem a microcefalia, tá certo? E você identificou o vírus nas amostras do recém-nascido ou da mãe durante a gestação, e a Organização Mundial de Saúde coloca, inclusive, a amniocentese, né, como uma possibilidade diagnóstica. Era uma dúvida, inclusive, que a gente tinha, porque é muito difícil encontrar o vírus no líquido amniótico. A gente tem tentado, né, eu fiz várias vezes a amniocentese e a maioria delas negativos. E como é que eu vou diagnosticar a microcefalia fetal? A gente vai datar a gravidez até 20 semanas. O ideal é que seja no primeiro trimestre com comprimento cabeça-nádega, entre 11 até 14 semanas, mas entre 11 e 14 eu posso fazer o morfológico do primeiro. Eu vou fazer uma biometria fetal seriada, porque eu vou colocar aquela medida na idade gestacional que o bebê tem. E para eu saber a idade gestacional que ele tem, eu preciso correlacionar com o exame precoce. Então, eu calculando por exame de 12 semanas, eu sei que esse bebê hoje ele tem 30 semanas. Ah, mas a cabeça está medindo para 26 semanas. Não importa. Eu vou colocar essa medida na tabela para 30 semanas. Então, se eu não tiver uma boa datação e uma biometria seriada, eu não vou conseguir fazer esse diagnóstico. Eu vou ter que comparar as medidas com as curvas de normalidade. E eu nunca vou redatar a gravidez. Se eu pego um bebê que eu sei que ele tem 30 semanas, mas ele mede para 26 semanas, e se eu colocar no laudo que ele tem 26 semanas, eu nunca vou dar o diagnóstico de restrição de crescimento e nunca vou dar o diagnóstico de microcefalia. Tá? Isso é importante. Muitos de vocês são ultrassonografistas e têm esse conhecimento, mas é importante a gente frisar, porque muitas vezes o clínico ele não tem esses conceitos tão claros. Então, aqui é a melhor medida para datação, que é o comprimento cabeça-nádega. Aqui é um bebê de 9 semanas. A gente acaba levando essa avaliação um pouquinho mais para frente, entre 11 e 14, justamente que é a possibilidade de você fazer a avaliação da morfologia. Depois a gente recomenda que se faça outro exame entre 20 e 24. A Organização Mundial de Saúde está falando entre 18 e 20, mas a gente sabe que nessa janela entre 18 e 20, às vezes é muito difícil você fazer uma boa morfologia. Depois repetir esse exame entre 26 e 30 semanas. A Organização Mundial de Saúde fala entre 28 e 30 semanas. Ao meu ver, é um intervalo muito curto de tempo, 2 semanas só. Acho que a gente deve fazer um intervalo maior e fazer um outro exame no final da gestação, depois de 34 semanas. Tá? E aí você vai fazer a medida, né, do bebê. Veja que a relação, geralmente, entre a circunferência cefálica e a circunferência abdominal, ela é em torno de 1 para 1. Eu meço a cabeça do bebê, vamos dizer que dê 20 centímetros de diâmetro. Eu meço a barriga do bebê, vai dar mais ou menos 20, um pouco para mais, um pouco para menos. Veja que com a mesma magnificação, você olha nitidamente, não precisa entender de ultrassonografia para perceber que essa circunferência está menor do que essa circunferência. Então, essa é a primeira coisa que chama atenção. Se a gente for olhar um pouco mais de cuidado, a gente vai perceber outras alterações aqui dentro do sistema nervoso central. Como essas áreas mais brancas, mais ecogênicas, são calcificações periventriculares e também aqui uma dilatação ventricular importante. E aí eu vou colocar essa medida na tabela para a idade gestacional. Então, digamos que esse bebê ele tinha 27 semanas, vamos supor. Então, aqui está o percentil 50, ou seja, metade dos bebês nessa idade gestacional tem uma medida de 25,6 centímetros para menos ou 25,6 centímetros para mais. Se eu pegar o percentil 2,5, vai ser 23,6 e o percentil 0,5, 23 centímetros. Mas, Manuel, você falou que era desvio padrão, não era percentil.
é exatamente a mesma coisa, não importa. Você pode utilizar tabela com percentil e você pode utilizar tabela com desvio padrão. Por quê? Você tem o percentil 50, é aqui no meio da distribuição normal, você vai dividir 50% dos exames, das medidas para baixo e 50% para cima. Se eu pegar um desvio padrão para baixo, um desvio padrão para cima, eu vou abarcar aqui 68,2% da minha amostra, 2 desvio padrão para baixo, 2 desvio padrão para cima, eu vou englobar 95,4% da minha amostra. Ou seja, eu vou ter 5% fora desse parâmetro. 2,5 para baixo, 2,5 para cima. Então, aqui é o 2 desvio padrão para baixo, que é a mesma coisa de 2,5 percentil 2,5. E o terceiro desvio padrão tem 1% aqui, né? Vai ter 0,5% para baixo, 0,5% para cima, é até um pouco menor do que esses valores. Então, a gente pode voltar lá na tabela e avaliar que isso daqui é a mesma coisa de 2 desvio padrão e aqui é a mesma coisa de menos 3 desvio padrão, tá? Essa é uma tabela de Hadlock que a gente utiliza muito na prática clínica, tem a tabela de Chevernak, mas a tendência mundial é utilizar a tabela do Intergrowth que foi publicado no Lancet. Essa é uma relação da circunferência cefálica com a circunferência abdominal. Então, se o bebê está todo pequeno, às vezes a cabeça está pequena porque o bebê é pequeno. E eu não tenho uma microcefalia. Tá? Então, a gente pode aumentar a nossa especificidade, né, fazendo uma correlação, uma divisão simples entre a circunferência cefálica e a circunferência abdominal e plotando isso para a idade gestacional. Se ele estiver abaixo do percentil 5, ele aumenta a nossa capacidade de realmente estar frente ao diagnóstico de uma microcefalia. Apesar desse artifício não ser publicado na Organização Mundial de Saúde, no Ministério da Saúde, é uma coisa que a gente utiliza muito na prática clínica, no dia a dia como fetólogo. Aqui é a curva do Intergrowth, né, o que melhorou nessa curva do Intergrowth? Primeiro, que são dados recentes, né, o Hadlock é dado da década de 90, você tem uma população do mundo inteiro, né, de vários lugares do mundo, uma população muito grande estudada. Os estudos anteriores faziam avaliações de população muito restrita, e você tem uma redução desses valores, ou seja, você diminui o falso positivo. Muitos bebês eram incluídos como microcéfalos nas outras curvas de Hadlock e Chevernak, e quando você vai olhar no Intergrowth, ele não tem essa correlação. Só que os casos de microcefalia induzidos por Zika, principalmente no primeiro trimestre, são casos de microcefalia gravíssimas, de menos 3 desvio padrão. Então, qualquer curva que você utilizar, você vai acabar encontrando, e é justamente isso que a gente está vendo na nossa plotagem de 61 fetos. São mais de 200 medidas que a gente tem, e a correlação, você fazendo com o Intergrowth, ou com o Hadlock, ou com o Chevernak, né, o Javier me ajudou a fazer essas análises, você vai ver que todas as curvas vão demonstrar o diagnóstico de microcefalia. E além da microcefalia, que você encontra também esse perfil, que é o crânio, ele fica um pouco mais inclinado, que é o crânio em fuga. Você tem a ventriculomegalia, que é a dilatação do sistema ventricular, os ventrículos laterais medem mais do que 10 milímetros, calcificações cerebrais e lesões destrutivas, e aí é uma diferença importante em relação às outras infecções congênitas, que a lesão destrutiva do Zika tem predileção por fosso posterior. Também a gente encontra no parênquima cerebral, mas isso não é comum nas outras infecções. Então, a casuística que a gente tem a gente está com um banco de dados de mais de 80 bebês com microcefalia, mas a gente teve que excluir algumas mães que não tinham esse diagnóstico precoce até 20 semanas, muitas vezes eram referenciados para o nosso serviço, mas não tinha esse ultrassom precoce. Ventriculomegalia em 64%, calcificações cerebrais em 41%, lesões de fosso posterior em 32%, restrição de crescimento em quase 50%, pés tortos 16%, artrogripose 9,8%, oligohidraminia 11,5% e óbito fetal 6,6%. Esses dados estão sendo publicados e a gente está
avaliando, separando, né, o que é caso suspeito, o que é caso confirmado, para a gente poder separar bem. Então, aqui são lesões, né, de calcificações periventriculares. Nós tivemos 4 casos com alterações cardíacas também, derrame pericárdico e calcificações. Então, a gente tem calcificações aqui, ó, no miocárdio e um aumento da ecogenicidade aqui na saída dos grandes vasos. Esse aumento da ecogenicidade, no início eu não reparava, depois eu comecei a fazer tanto exame que começou a chamar a atenção. E se a gente não parar para avaliar mais detalhadamente, você não vai identificar. Então, a gente não sabe exatamente que lesão é essa, que calcificação é essa, mas realmente tem esse aumento da ecogenicidade da saída dos grandes vasos. Aqui você tem um vídeo que mostra as calcificações, né, periventriculares. Você tem um bebê com microcefalia, e o que acontece muito no final da gestação é as fontanelas fecharem e você fica difícil de avaliar adequadamente o sistema nervoso central. O cerebelo ele fica mais ecogênico do que o normal, como se tivesse uma inflamação desse cerebelo, a fase inicial, e depois você vai vendo as lesões destrutivas. Eu tive muitos casos em que a gente fazia o morfológico do segundo trimestre completamente normal, com cerebelo normal, e no terceiro trimestre você tinha as lesões cerebrais destrutivas. E a primeira fase era justamente esse aumento da ecogenicidade do cerebelo. Aqui você tem as calcificações, ó, na parede do ventrículo direito, que você tem um aumento da ecogenicidade aqui na banda moderadora, como se fosse um golf ball. Alguns casos a gente tem que fazer um exame transvaginal pelo grau de desabamento do crânio, né, e cavalgamento aqui das suturas. Fica muito difícil de fazer uma avaliação morfológica do sistema nervoso central, e nós, ultrassonografistas, subestimamos as lesões. Aquilo que eu achava que eu estava vendo coisa demais, quando a gente compara com os exames pós-natais, a gente percebe que as lesões são muito mais frequentes e muito mais graves do que a gente identifica ao longo do pré-natal. A gente não pegou calcificações oculares. Essa é uma foto cedida pelo professor Francisco Erlânio, lá do Ceará. Nos 2 casos publicados por Adriana Mello, de Campina Grande, que eles identificaram o líquido, o PCR no líquido amniótico tinha calcificações, mas a gente não teve nenhum caso de calcificação ocular. Artrogripose, né, que é uma posição fixa ou hiperextensão ou flexão de membros superiores ou membros inferiores. Quando eu começava a pegar a artrogripose, eu achava que não era, eu descartava infecção por Zika. Eu falei, não, isso aqui tem lesão destrutiva, tem uma lesão de fossa posterior, como se fosse Dandy Walker, tem uma hipertonia de membros, provavelmente isso aqui é uma trissomia do 18, é uma síndrome de Edwards, e não tem nada a ver com síndrome da Zika congênita. Quando começou a aparecer outro caso, e a gente começou a correlacionar essa questão da artrogripose. Esses achados, eles são corroborados com outros colegas, né, que também trabalham com essa alteração. Eu vou cair aqui, viu? Daqui a pouco. Toda hora dá um... E Pedro Pires, que é um fetólogo lá de Pernambuco, ele também relata as mesmas alterações, calcificações, ventriculomegalia, microcefalia. E aqui uma tomografia computadorizada no Hospital Roberto Santos, é o maior hospital lá do estado, do SUS, e essa é uma tomografia de um bebê com a síndrome da Zika congênita, mostrando o desabamento completo do crânio, né, um excesso aqui de pele, e é quase um anencéfalo, né? Então essas são lesões gravíssimas. E é interessante notar que esses bebês, eles têm realmente sobra de pele, e isso denota que o cérebro ele foi estimulado na primeira fase da gestação a desenvolver, e depois houve o desabamento, né? E justamente essas alterações que aquele artigo da New England mostra. Aqui as tomografias, foram 36 casos avaliados entre outubro e janeiro desse ano. A gente já tem outros, essa casuística está atualizada já.
90% de calcificações. Então, o que era 64% no pré-natal vira 90% pós-natal, 90% de ventriculomegalia, 80% de genesia de corpo caloso, lisencefalia de 90% e alteração de fossa posterior, que era 30% que eu via, passa a 60% quando você avalia a tomografia. Nós não sabemos se a gente subestima essas lesões ou se isso faz parte da progressão da doença ou as duas coisas associadas. Então, eu tive muitos casos em que o colega não via a calcificação cerebral e um intervalo de tempo muito curto, e a gente acabava detectando com equipamentos melhores. Então, isso pode acontecer, subestimar. Mas pode acontecer também do bebê, ao longo da gravidez, não ter essas lesões de calcificações, mas depois do nascimento ou perinatal, você ter calcificações, outras lesões. Então, aqui as calcificações na tomografia subcortical, tá certo? Então, cortical e subcortical, você vê o grau de dilatação do ventricular, o grau de atrofia cerebral. É interessante notar que essa ventriculomegalia não é por obstrução, é uma ventriculomegalia que a gente chama de ex-vácuo, porque o ventrículo, ele, na verdade, ele acomoda porque o cérebro está atrófico. Então, a lesão inicial é de atrofia cerebral e depois uma lesão secundária de ventriculomegalia. Alguns casos desenvolveu hidrocefalia. Inclusive, um caso, a paciente ficou toda feliz, porque a gente deu o diagnóstico de microcefalia fetal, o bebê nasceu com a circunferência cefálica maior do que 32 centímetros, mas, na verdade, ele estava fazendo uma hidrocefalia e teve que fazer derivação ventrículo-peritoneal. Aqui você tem calcificações periventriculares, calcificações no núcleo da base, você tem no tronco, você tem formas diferentes de calcificações, pontiformes, calcificações grosseiras, calcificações lineares. Tá certo? Aqui você tem a ventriculomegalia. Olha a ventriculomegalia. O cérebro bem liso, né? Você tem uma lisencefalia, que é o distúrbio de migração neuronal. Você tem lesões de fossa posterior. Isso aqui está sendo avaliado sempre em conjunto com 2 neuroradiologistas, o Dr. Gustavo Baltazar, Dr. João Ricardo Maltês. Quando há discordância entre os dois, a gente está fazendo um índice kappa para avaliar a concordância intraobservador, e quando há discordância, eles entram num consenso, e sempre de forma conservadora, né? Se um acha que tem, outro acha que não tem, prevalece o que acha que não tem, para não superestimar. E veja que os números, mesmo assim, são bem elevados, 90% de alterações. Os achados da ressonância magnética corroborando, veja que o cérebro é completamente liso, ele perde os giros, e aquilo que a gente estava falando sobre o excesso de pele na nuca do bebê, mostrando aqui esse desabamento do crânio, tá? A ultrassonografia transfontanela, que deve ser o primeiro exame, né? Já venceu o horário, né? Deve ser o primeiro exame de avaliação, tá certo? E os cis subependimários, que é melhor visto também na ultrassonografia transfontanela. Então, o ultrassom transfontanela mostrando aqui um corpo caloso bem afilado, e lesões de fundo de olho. Isso foi publicado também para o grupo nosso lá da Bahia, para os oftalmologistas, Bruno de Paula Freitas, junto com o professor Rubens Belfort da Unifesp, e eles diagnosticaram lesões gravíssimas de retina em 30% desses bebês com síndrome da zika congênita. Então, assim, eu queria, na verdade, mais mostrar esses dados nossos lá da Bahia. A gente tem trabalhado desde julho do ano passado com essas situações. A gente está prevendo agora outros estudos, trabalho para 15, 20 anos, não vai parar nunca, para a gente responder todas essas perguntas, tá ok? Eu me coloco à disposição para responder as perguntas. Obrigado. Bom, agradecer ao doutor Manuel. Baiano é assim mesmo, eles vão falando assim mesmo, isso é normal.